Eu acho que não importa a nacionalidade, as mulheres sempre acabam tendo uma visão muito fantasiosa de como um relacionamento deve ser. E quando a gente fala de homem coreano, isso é ainda mais acentuado, principalmente por conta dos doramas que pintam eles como verdadeiros príncipes encantados. Fazem 2 meses que eu estou em um relacionamento sério com um coreano e chegou a hora de eu contar a verdade pra vocês. A gente se conheceu no começo de abril e eu senti que desde o nosso primeiro encontro, ele era bem diferente comparado com os dates que eu já tive anteriormente aqui na Coreia. E conforme a gente foi convivendo, eu percebi que essa diferença vem porque eu sou a primeira namorada estrangeira dele. Então, ele é acostumado com coreanas e por isso ele me trata como uma coreana. E esse comportamento é totalmente diferente das experiências que eu já tive no Brasil e também das pessoas do meu convívio. A primeira coisa que me chocou muito logo no início foi o ciúme excessivo. De acordo com ele, a partir do momento em que você entra em um relacionamento, você tem que cortar contato com todos os seus amigos do sexo oposto. O que é um pouco difícil pra mim, porque como eu sou uma brasileira em outro país, eu não tenho tantos amigos assim, e a maioria dos brasileiros que eu conheço são homens. Isso acabou sendo uma questão pra gente no início, mas conforme foi passando o tempo, ele foi entendendo que, assim, eu não tenho muitas opções, então, às vezes, se eu quiser sair pra tomar um café e fofocar, eu vou sim chamar algum amigo meu brasileiro, homem. E sendo bem sincero com vocês, até hoje, assim, eu não sei se ele aceita, mas pelo menos ele respeita, e isso é uma coisa muito legal. Outra coisa que não pode acontecer de jeito nenhum é ir para festas sem a companhia do outro. E isso é devido à visão que os coreanos têm de festas, que é muito diferente da visão dos brasileiros. E eu acho que no Brasil depende muito do nosso humor no dia, porque vai ter festa que você vai querer sair pra beijar, conhecer alguém, como vai ter festa que você só vai querer ficar com seus amigos dançando e não saber de ninguém mais ao redor. Já aqui, ele fala que as festas servem única e exclusivamente para caçar. Então, assim, se um homem está indo numa festa, ele vai querer caçar uma mulher. E ele acaba não entendendo que se eu tô saindo com os meus amigos, que são todos gays, pra uma festa, é porque eu quero dançar e me divertir com eles. E eu já tentei argumentar com ele sobre isso, mas ele me dá justificativas do tipo: tá, mas homens podem olhar para você e querer ficar com você. E ele não entende que, assim, eu tenho a opção de falar não, eu tenho a opção de rejeitar. E pra mim, se a pessoa tá olhando pra mim, eu nem me importo, sabe? Se eu tô com os meus amigos. E isso é um pouquinho complicado às vezes. E uma coisa que eu já percebi aqui é que as mulheres dentro de um relacionamento, elas meio que agem como uma princesa, sabe? Uma coisinha meio dondoca. E os caras têm que ficar bajulando elas. Então aqui é muito comum você ver homens fazendo as coisas pelas mulheres e, assim, coisas simples que elas poderiam muito bem fazer. Por exemplo, ele sempre se oferece pra carregar a minha sacola ou a minha mochila. E isso é uma coisa normal até no Brasil. Mas a diferença é como ele fala isso. Porque sempre que ele oferece a ajuda, ele fala: isso tá muito pesado pra você, deixa eu carregar? Assim, a maior parte das vezes não tá pesado, mas sempre tem essa questão de que a mulher é frágil e o homem tem que proteger. E não só isso, como já teve vezes de estar muito sol assim vindo no meu rosto e ele coloca a mão pra proteger, ou de quando a gente vai entrar em qualquer lugar, ele sempre vai na frente pra abrir a porta. Quando a gente vai em restaurante, ele espera eu sentar primeiro, pra depois ele sentar. E assim, toda vez que ele tá junto, ele fala pelo menos umas 50 vezes que eu sou bonita e que eu sou fofa. Mesmo eu não sendo. E obviamente que eu aprecio muito tudo isso que ele faz, é realmente muito fofo. Mas em contrapartida, quando a gente tem algumas situações de conflito, ele espera que eu haja da forma como ele me trata. Então ele espera que eu seja muito fofa quando a gente tá falando um assunto mais sério, e é algo que eu não consigo fazer, sabe? Porque, a gente tá falando de coisas sérias, e 2, eu não sou essa pessoa fofa como ele pinta que eu sou. Então, sim, já teve situações de, por exemplo, a gente tá conversando um assunto sério, e ele pedir pra que eu falasse com uma voz mais fofinha ou que eu sorrisse enquanto estivesse falando essa coisa séria. E teve até mesmo uma vez, enquanto a gente tava conversando, que ele falou: se você fizer algo que eu não gostar e eu começar a ficar sério ou rabugento, é só você fazer guiô que eu vou voltar ao normal. O que leva ao próximo tópico, que é a superficialidade dentro do relacionamento. Eu percebi que eles têm uma certa dificuldade em entrar em assuntos delicados dentro de um relacionamento. Para eles preferem resolver essas questões com um simples pedido de desculpa, um iguilzinho e
é isso. E já teve situações onde a gente foi conversar sobre algo que ele não gostou muito, e que aí quando eu fui me explicar, falando que de repente no Brasil era dessa forma, ou sei lá, só contextualizando a situação que desencadeou naquilo, ele virou pra mim e falou: você dá muita desculpa, eu só queria ouvir um pedido de desculpa. Mas isso é algo que a gente tá conseguindo mudar, felizmente, principalmente porque eu sempre fiz o pra ele que, assim, a gente vem de países completamente diferentes, com culturas praticamente opostas. Então, se a gente não conversar, se a gente não tentar entender um ao outro, não vai dar certo esse relacionamento. Mas ainda assim tem coisas que eu sinto que ele não entende direito, e isso é relacionado ao próximo tópico, que é o machismo na Coreia do Sul. Por vezes ele acaba tendo essa visão bem estereotipada mesmo, de que o homem é que tem que ser o responsável da relação e que a mulher simplesmente tem que seguir o homem, e isso inclui seguir as vontades do homem. E já chegou ao ponto dele falar pra mim sobre o nosso futuro, em que ele imagina que ele vai trabalhar e que eu vou ficar em casa, arrumando a casa e cuidando dos filhos. E ele falou isso mesmo sabendo que eu sempre fui uma pessoa super independente, que sempre trabalhou, que estou aqui com as minhas próprias economias e não dependo dele pra nada. E, inclusive, a primeira vez que ele falou sobre isso, eu já logo dei um corte nele, falando que, assim, eu não vou parar de trabalhar, eu não vou deixar de ser independente. Inclusive, expliquei o que isso acarreta no Brasil, que às vezes muitas mulheres se tornam totalmente dependentes daquele relacionamento e acabam ficando em um casamento em que elas não são felizes ou que elas são, muitas vezes, agredidas, sabe? Por conta de não ter uma outra opção. E, assim, eu falei tudo isso pra ele. Mas adiantou? Não adiantou. Porque é aquilo que eu falei pra vocês. Uma vez que o homem tem uma ideia de como a vida tem que ser, a mulher tem que seguir. Então, assim, se você é uma pessoa que tem esse sonho de vir pra Coreia do Sul, pra conhecer um coreano, casar e ficar aqui, se tem um conselho que eu posso dar pra você, é treine muito a sua paciência. Mas assim, muito mesmo. E coloque na sua cabeça que você vai sim ter que se adaptar a alguns costumes da cultura aqui do país. Mesmo que seja algo que você não concorde, você vai ter que fazer muitas vezes. Por enquanto é isso. Se vocês quiserem, eu até posso trazer uma parte 2 aí, contando de repente algumas histórias de nós dois. Mas vou parar o vídeo por aqui. E se você gostou, se inscreva, curta, comenta e me dá aí essa forcinha pro canal crescer. E é isso. Um beijo e até a próxima!